Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre os motores de template do HTML. Um deles chama Handlebars. Mas antes da gente entrar no Handlebars, vamos então entender o que é esse motor de template. Nada mais é do que uma ferramenta que vai te permitir desenvolver marcações HTML preparadas com tags ou sintaxes que vai te permitir inserir valores, né? Eu vou dar alguma lógica para gerar uma saída de HTML personalizada. Então, quais são as vantagens, né? Maior velocidade na criação, né, de templates HTML, maior e melhor reaproveitamento de código HTML, uso de tipos de dados nativos em páginas HTML, utilização de recursos, né, de linguagens de programação, como estruturas de condição, estruturas de repetição e entre outros. Mas como que isso funciona? Bom, basicamente a gente vai ter então dados, a nossa escrita do nosso template, né, utilizando aí a sintaxe desse motor de template, que no nosso exemplo aqui vai ser o Handlebars. Aí a gente vai ter então o motor de template, né, que é o Template Engine, e aí vai ter a página de resultado para nós. Então vamos traduzir isso. O que seriam os dados? Por exemplo, um JSON. Tá? O template, a gente vai seguir a linguagem que vai estar na documentação do Template Engine, tá? E o resultado, então veja, eu tenho aqui os dados, olha aqui, ó, veja, eu utilizei aqui uma estrutura de repetição do Handlebars e fui iterando, fui iterando aqui em cada item. E aí, olha como que é a saída, olha que delícia. Então, facilita muito a nossa vida. Aqui tá algumas referências, tá? E aí, agora a gente vai explorar essa primeira aqui, que é sobre o Handlebars, tá? Essa segunda é mais te explicando o que é o template, tarará. Eu realmente recomendo a leitura, mas vamos aonde nos interessa nesse instante, tá? Bom, aqui a gente tá a página, né, de inicialização do Handlebars. E vamos ver aqui o que ela traz para nós. Bom, primeiro, ela vem te mostrando como que você pode utilizar o Handlebars na sua página. Você pode fazer o download, né, no script, porque o Handlebars você pode utilizar ele tanto só no front-end quanto no back-end e ele já mandar a porção HTML compilada para o seu front-end, de modo que você não vai precisar tratar isso no front-end, é simplesmente pegar aquela porção de HTML e inserir na sua página. Então, essa aqui seria a forma de utilizar somente no front-end, tá? Então, aqui a gente vai inserir, aqui nesse caso, fez um download, ou a gente já pode utilizar direto, né, na nuvem, utilizando o link, né, oferecido aí na linguagem do próprio Template Engine, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, ele criou um template. Como é no front-end, aí você vai colocar um identificador para facilitar identificar esse bloco. Vai colocar aqui o type, é text barra, né, x, tracinho, handlebar, tracinho, template. E aqui você vai colocar a sintaxe de acordo com a documentação. Depois, o que você vai fazer no seu JavaScript? Você vai selecionar, aí você usa o método de seleção da sua preferência, pode ser com JavaScript nativo, pode ser com jQuery, do jeito que você quiser, de modo que você pega o conteúdo, né, o inner HTML desse script, ou seja, só esse conteúdo aqui, no caso, essa tag P. E aí você vai compilar. Se você importar adequadamente a biblioteca do Handlebars, você vai ter então esse objeto e basta chamar o método de compilação, passando como argumento a variável que recebeu o inner HTML do seu script de template. Então aqui vira uma função, tá? Ele vira um objeto que ele é uma função, tá? Um método que você vai poder utilizar para passar os dados. Como que é isso? Olha só. Aqui você tem os seus dados, tá? Que ele chamou de contexto. E aqui, olha, veja, ele chamou template. Quem que é esse template? Nada mais é, olha, essa variável aqui, ó. Mas lembra que ela virou uma função? E aí eu passo como argumento para ela o próprio contexto. E aí, olha a saída aqui, ó. Hello, my name is Save. Olha o save aqui, ó. Então, veja que é bem interessante mesmo, certo? E aí, olha o que ele fez.
ele colocou como destino, ó, pegou esse Query Selector, né, que tem essa classe Introduction, e ó, o inner HTML dela colocou esse HTML que foi compilado. E aqui sim, finalmente mostra na página. Na sequência tem vários exemplos, tá? De como você pode iterar num objeto, tá? Por exemplo, olha, um vetor, como que eu posso iterar? Então, a gente tem o it, tá bom? Aqui, ó, em series, então ele vai passar para cá por cada elemento, é o it. Vamos ver o que mais que ele traz aqui para nós. Ele traz também, ó, caminho, né, para a gente poder ir acessando objetos internos, ó, artist.name. E olha o resultado. Então, antes da gente continuar, eu quero te mostrar mais um exemplo aqui, que é o seguinte, ó, vou fechar tudo aqui. Eu criei esse projeto, exemplo Handlebars, e ele tem só essa pastinha aqui, JavaScript e Views, tá bom? A minha view é um HTML, aonde eu coloquei aqui, né, uma lista com 2 botões, cada uma vai chamar uma função JavaScript que está aqui nesse arquivo Base Handlebars, ok? Então, aqui eu tenho o exemplo 1 e aqui eu tenho o exemplo 2. Já vou te explicar ele. Além disso, aqui eu coloquei uma div de conteúdo para cada uma. E depois, olha aqui, eu vou até dar um Enter aqui, ó. Criei um script e outro script Handlebars. Então, ó, aqui para mostrar uma variável e aqui para iterar um vetor. Vamos ver como que eu fiz isso aqui agora, hein? Olha, no exemplo 1, eu tenho, nos dois exemplos, né? Eu tenho aqui uma variável que eu chamei de data, que ela vai ter os meus dados, tá? Então, aqui é simplesmente um atributo e aqui é um atributo que recebe como valor um vetor, tá? Aí, pessoal, ao invés de fazer toda aquela sequência que eu mostrei para vocês no site, eu criei uma função para me auxiliar, que eu chamei ela de render. O que ela vai fazer? Ela vai receber o ID do template, o ID do destino e esse objeto de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou ter que obter o elemento, então eu estou pegando por ID e estou usando o ID que chega aqui pelo argumento e pegando o inner HTML dele e colocando dentro da variável source. Depois, dentro dessa variável template, eu estou compilando essa variável source. Por fim, eu estou chamando, né? Lembra que eu falei que isso vira uma função? Então, eu posso fazer a chamada dela passando quem? Os meus dados, passo o data. E aí, ó, coloquei aqui só para imprimir para você ver, tá? Isso aqui nem pode tirar, isso aqui pode tirar. E aí aqui, ó, tô usando jQuery, tá, pessoal, nesse exemplo. Eu estou, então, nem precisa, né? Vamos tirar essa jQuery daqui, porque aí fica tudo bonitinho, igual tá lá em cima, né? Ó, document.getElement by ID. Quem que eu vou pegar aqui? Vou pegar o ID do target. E aí, ponto, né? Aí não é assim, ponto HTML, né? Ponto inner HTML vai receber quem? O meu HTML. E isso vai fazer funcionar. Quer ver? Olha só. E aí fica genérico, ó. Eu não preciso ficar colocando isso aqui para cada um. Ficou simplesmente numa função. Isso aqui é a gente testando pelo front-end, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho meus 2 botões, sem nenhum CSS aqui, viu, pessoal? Exemplo 1. Opa, editei no HTML aqui errado. Então, vamos de novo. Não dá F5 aqui, né, gente? Ó. Então, vamos lá. Deixar aqui pra gente ver o log, ó. Exemplo 1, meu nome é Lídia. Exemplo 2, criou a minha lista aqui. Olha que bacana. Então, essa é uma das facilidades. Isso no front-end. E aí, agora, eu tenho um exemplo também pra gente utilizar o Handlebars do lado do back-end, tá? Então, veja que você pode, vou fechar aqui. Nesse outro exemplo, agora eu já tenho criei um projetinho com o Express, tá? Tá bem simplificado, tá? Tá tudo no index aqui, só para ficar efeito de demonstração mesmo. Para utilizar o Handlebar junto com o Express, a gente pode utilizar então essa biblioteca Express Handlebars e instalar ela, né? Utilizando npm, do jeito que você quiser. Então, é bom a gente ficar de olho aqui na documentação dessa biblioteca. O que ela diz para nós, né? Vamos ver aqui. Primeira coisa, a gente vai instalar. Depois, como que a gente usa? Ó, a gente precisa ter, né, no mesmo nível que está nosso ali, ó, o index.js, app.js, enfim, a gente vai ter uma pastinha chamada views,
Então, a gente precisa criar ela. E aí, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, home.handlebars. Então, veja que os arquivos, eles têm a extensão handlebars, tá? Aqui, layouts, enfim, daí por diante. Aí, lá no nosso app.js, o que a gente vai fazer? Bom, além do Express, né, a gente vai importar a variável Express Handlebars. E a gente vai falar assim, olha, qual o engine que eu estou utilizando? E aí, eu faço a chamada desse método que é um construtor desse objeto aqui, tá? E aí eu vou setar para ele que a view engine vai ser com a extensão handlebars, beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer aqui? Sempre que eu quiser mostrar algum layout, eu vou usar o método render e vou falar quem é. Mas quem é esse cara? Vai estar lá dentro da nossa view. Deixa eu ver se ele colocou aqui, ó, home. Então, basta ele falar home, que ele já vai entender que é o home.handlebars, certo? Quem que é o home handlebars dele aqui? Vamos ver? É simplesmente esse conteúdo, tá? Que é o H1. Só que, vamos ver o seguinte, né? E o restante? Como que vai ser inserido? Bom, nesse caso aqui, a gente tem o template principal, que é o main handlebars, tá? E aí, a gente usa aqui, ó, essas três chaves e coloca o nome body, porque aí ele vai entender que ele sempre vai utilizar essa base de template e vai inserir o nosso template aqui, tá bom? E aí, pessoal, tem vários outros recursos que a gente pode olhar aqui e dar uma lida com detalhes aqui nessa nossa implementação. Voltando aqui, quero mostrar um exemplo, então, para vocês. Então, eu criei uma página aqui de exemplo handlebars para vocês, onde eu tenho o index.js, tem a minha pastinha de views aqui, como vocês viram. Dentro de layouts eu tenho o main handlebars, ó, com body, e tenho o content1 aqui, tá bom? Bom, feito isso, eu tenho aqui o meu index.js, aonde eu também importei, eu coloquei aqui na instância, pessoal, eu coloquei que o default layout é um main. Por que eu coloquei assim? Para facilitar se a gente colocar outro nome, né? Por padrão é o main. Mas vai que você muda o nome, você já sabe como que você altera isso aqui, tá bom? Coloquei que o view engine é o handlebars. E aí aqui, ó, eu renderizei. Como que eu renderizei? O content1 e o segundo parâmetro são os dados, ó. Aí eu passei um objeto de dados aqui. Então, veja que agora, se eu digitar, né, localhost, né, no caso aqui 3000, vai renderizar justamente isso aqui, tá? Aqui eu coloquei o outro exemplo, que se eu colocar barra normal vai enviar o arquivo index.html, que é esse arquivo aqui que eu criei dentro da pastinha public, que também está fazendo uso, né, de script, mas aí vai ser aquela mesma script daquele exemplo que eu mostrei para vocês, porque eu também coloquei aqui, ó, coloquei aqui como 2 links, né, vocês vão ver, e aquele mesmo método que eu acabei de mostrar no exemplo anterior, carregando no front-end. Então, veja que esse projeto, ele te mostra como carregar pelo handlebars no back-end e como carregar no front-end. Qual que é a vantagem de cada um? Vai depender do seu problema, veja só. Toda vez que você chama esse método aqui, que eu chamo esse de compilar, ele vai ter que interpretar o seu template, fazer aquela transformação, inserir dados, etc e tal. Então, veja que assim, primeiro ponto é o compilar, para ele ficar preparado para receber seus dados. Isso leva um tempo de processamento. Então, veja se toda hora você chamar essa compilação, não é interessante. Tanto que no front-end, às vezes é utilizado instalar, né, o handlebars no computador. Já na hora que os templates estiverem prontos, você já faz uma pré-compilação para você evitar e já utilizar os templates prontos, tá? De modo a evitar esse passo. Quando você faz no back-end, isso tudo já acontece no servidor, né? Então, só vai chamar, você também já vai ter o template, né? Quando você já está usando a extensão handlebars, teoricamente já em cache, compilado, tem até a opção ali para você manter esses templates em cache, para que você não fique toda hora sobrecarregando com essa compilação, tá? Então agora, pessoal, vamos rodar esse exemplo para a gente ver como que ficou, ó. Eu vou rodar aqui pelo Node, tá? Pra você ver como que ficou, ó. Vou abrir aqui, ó, localhost 3000. Então, veja que na barra já renderizou o que tá aqui pra mim, ó. Veja o seguinte, vamos lá, ó.
Não tá no index.js. Olha aqui, ó. Justamente essas pessoas renderizou aqui pra mim. Veja que eu deixei ainda a barra ali pra colocar a barra normal. A barra normal deu problema aqui, né? Deixa eu ver aqui. Public HTML. Ó, em tempo de execução aqui. Vou ter que parar e voltar. Vamos ver aqui. Ó, agora foi, hein? Então, o link 1 vai carregar, tá? E o link 2 vai carregar o exemplo do link 2, tá? Esses aqui estão definidos aqui no front-end, aí você pode olhar com calma, tá bom? Aqui o do Luciano, aqui o pessoal. Combinado, pessoal? Esse aqui é só um meio, tá? Hoje em dia, com as SPAs, já não é muito utilizado, viu? Essa utilização de template. Mas é legal saber, porque isso aqui é útil, por exemplo, para você criar e-mails personalizados quando você vai enviar para o seu cliente. Às vezes, para criar arquivos personalizados. Então, assim, e aí vocês vão ver muitas coisas que derivam disso, né? Para poder criar, por exemplo, relatórios, né? Sempre utilizando marcação, né? Quando você usa assim, é uma marcação para inserir algum dado. Então, é interessantíssimo ter noção do que se trata. Isso aqui, no nosso contexto da nossa disciplina, vai te ajudar a você que não trabalha com SPA, você que ainda não tem esse conhecimento. E isso aqui simplifica muito, né? Por exemplo, vocês têm escrito JavaScript na mão, então, manualmente, né? Na mão fica feio falar. E aí vocês vão conseguir melhorar isso e vai ficar de uma forma que fica o código mais claro, mais organizado, e vocês ganham também aí em produtividade, porque vocês não se perdem, né, em bagunça, em muitas linhas de código quando precisa, dá para reaproveitar códigos. Então, ajuda muito, né, principalmente aí para um projeto. Agora, veja que é só mais uma opção que eu tô te dando, é muito bom conhecer sobre isso, porque antes, né, era muito assim as linguagens, né, a gente tinha vários engines de template, e hoje, né, a gente já tem, assim, uma tendência forte a utilizar a ideia do SPA, e, enfim, aí a gente vai agregar, né, outros conhecimentos, enfim, mas não vamos perder isso que nós conversamos aqui até o momento. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou colocar esse exemplo no GitHub e vou deixar o link nos comentários desse vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.